Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 521, meio-dia depois. Um navio com a bandeira do governo mundial navegou para o mar interior da Red Line. Após atracar, seus passageiros foram transferidos para um vagão, entrando em Mary Geoise em segredo. Dentro da carruagem suave e balançante, Lobo Solitário exibia um sorriso bajulador, perguntando cautelosamente ao silencioso Stussy sentado à sua frente. Como você está se sentindo? Se precisar, a organização tem médicos excelentes. Posso providenciar um check-up completo para garantir que não haja ferimentos persistentes. Stussy, usando uma máscara médica, respondeu indiferente, não precisa. Já me recuperei quase completamente. Só então Lobo Solitário deu um suspiro de alívio. Seu rosto escureceu de raiva quando ele disse, aqueles malditos fuzileiros navais como ousam tocar em você. Não se preocupe, não vou deixar que eles escapem impunes. Stussy olhou para ele através da máscara e de repente sorriu. Obrigado. Lobo Solitário congelou, e então seu coração explodiu de alegria, seu rosto sob a máscara ficou vermelho brilhante. Ela sorriu para mim. Logo a carruagem parou diante de um edifício antigo e majestoso. Os dois desceram da carruagem. Stussy inconscientemente levantou a cabeça para olhar o imponente e sagrado castelo à sua frente. Seus olhos por trás da máscara se encheram de emoções complexas enquanto ela permanecia ali, atordoada. As paredes brancas como a neve brilhavam sob a luz do sol, e os telhados verde esmeralda erguiam-se como obeliscos, perfurando o céu com uma grandiosidade inspiradora. As cicatrizes manchadas nas paredes de pedra e as videiras que as atravessavam davam à fortaleza uma sensação de solenidade desgastada pelo tempo. Mary Geoise, no topo da Red Line, tinha vista para o mundo inteiro, um símbolo do poder e status supremos dos dragões celestiais. E o castelo diante deles ficava no topo de Mary Geoise, dominando a Terra Santa abaixo. As muralhas do castelo, situadas a 10.000 metros acima do nível do mar, estavam envoltas em nuvens brancas e ondulantes. Do ponto de vista de Stussy, ela não conseguia nem ver o pico, o que tornava a cena ainda mais humilhante. Este era o castelo de Pangeia, o centro de poder de Mary Geoise e do mundo inteiro. Os 5 anciões convocam você. Enquanto Stussy estava perdida em pensamentos, uma figura fantasmagórica apareceu silenciosamente atrás deles. Vestida com uma túnica branca fantasmagórica e usando uma máscara assustadora, a figura se movia silenciosamente como uma brisa. Mesmo estando ali, sua voz soava distante e vazia, causando-lhes arrepios. Sim, Stussy e Lobo Solitário se ajoelharam imediatamente. Liderados por guardas vestidos com armaduras de prata, os dois passaram pelo grande salão do castelo de Pangeia e chegaram a uma câmara finamente adornada. A atmosfera da sala era serena. Um bule de chá fervia em um fogão a carvão, liberando suaves nuvens de vapor no ar. Stussy e Lobo Solitário se ajoelharam em um joelho, curvando-se profundamente. Saudações, 5 anciãos. 5 figuras envelhecidas, cada uma exalando uma aura tão profunda e imóvel quanto uma piscina sem fundo, estavam de pé ou sentadas casualmente, olhando para eles com indiferença. Foi apenas um olhar fugaz, mas Stussy imediatamente sentiu todo o seu corpo se contrair, suas pupilas se contraindo bruscamente. Era como se 5 monstros aterrorizantes tivessem se fixado nela, inundando-a de um medo primitivo. Esta era a autoridade máxima do governo mundial, os 5 anciãos. Apenas um olhar deles foi suficiente para congelá-la no lugar, incapaz de se mover. Não foi uma má reação. Parece que entregar o Distrito do Prazer para você foi realmente a decisão certa. Quem falou foi um 5 ancião, trajando uma túnica branca e óculos. Ele estava sentado de pernas cruzadas no chão, com uma longa espada negra apoiada horizontalmente sobre os joelhos, polindo a lâmina com concentração silenciosa. Um dos 5 anciões, o deus guerreiro das finanças, Santo Etambaron Venus Juro. Enquanto ele falava com um sorriso calmo, a força opressiva que havia congelado o ar ao redor de Stussy de repente se dissipou, e ela recuperou o controle sobre seu corpo. Obrigada pela sua apreciação, Santa nos Juro. É uma honra, sussurrou Stussy, sem ousar levantar a cabeça. O ancião loiro serviu-se de uma xícara de chá claro, tomou um gole suave, então fixou seu olhar em Lobo Solitário e perguntou. Então, como foi a missão? Reportando ao santo pastor Júpiter. Seu subordinado concluiu a tarefa com sucesso. Lobo Solitário ajoelhou-se no chão com medo e respondeu. O almirante Sengoku do quartel-general da Marinha foi notificado e prometeu investigar minuciosamente o incidente o mais rápido possível. O deus guerreiro do meio ambiente, São Marcos Mars, assentiu levemente. Sengoku ainda é bastante confiável. Ele usava um terno azul escuro, com longos cabelos brancos e lisos e uma longa barba. Quem está no comando da investigação desta vez? Lobo Solitário hesitou, um lampejo de ódio cintilou em seus olhos, antes de responder em voz baixa, é o vice-almirante Rogers Darin, do quartel-general da Marinha. Ele fez uma pausa e acrescentou, mas na minha humilde opinião, Rogers Darin é arrogante e indisciplinado. Ele pode não ser confiável. Ao ouvir isso, Stussy, que havia permanecido em silêncio, demonstrou uma ligeira mudança em sua expressão. São nos Juro, vestido com uma túnica, olhou para Lobo Solitário. Parece que essa operação não foi tão tranquila. Naquele momento, outro dos 5 anciões, com cabelos brancos cacheados, barba fofa, chapéu chato e uma cicatriz na bochecha esquerda, zombou friamente. O que aconteceu exatamente? Sentado com as 2 mãos apoiadas na bengala, ele olhou de soslaio para Lobo Solitário. Ao ouvir a pergunta do deus guerreiro da ciência e da defesa, Santa Jai Garcia Saturno, um brilho de astúcia passou pelos olhos de Lobo Solitário. Ele sabia que esta era sua chance.
Se ele pudesse aproveitar a oportunidade para caluniar aquele maldito fuzileiro naval, e se a sorte estivesse do seu lado, a fúria dos 5 anciões poderia levá-los a executá-lo diretamente. Reunindo rapidamente seus pensamentos, ele falou amargamente, reportando a Saturno-sama. Rogers Daren desobedeceu ordens diretamente e atacou Raposa e a mim. Se Sengoku não tivesse intervindo, ele teria conseguido. Este homem não tem respeito pela autoridade governamental. Mesmo sabendo que eu representava o governo, ele agiu de forma tão imprudente. Eu realmente não posso tolerar isso. Ele falou com voz rouca, o rosto contorcido de ressentimento. Isso é uma provocação não só contra o governo, mas contra todos vocês também. Lobo Solitário acreditava firmemente que com a autoridade suprema e o orgulho dos 5 anciões, eles nunca permitiriam que alguém os desafiasse. Com certeza. Como ele ousa? São Saturno explodiu em fúria, suas mãos enrugadas batendo pesadamente a bengala no chão. Pensar que uma coisa tão ridícula poderia acontecer. Uma estranha luz vermelha surgiu de seus olhos, e a intensa intenção de matar que ele desencadeou fez o ar tremer e ondular ao redor deles. Sucesso! Sentindo a raiva crescente dos 5 anciões, Lobo Solitário comemorou interiormente, suas mãos tremendo levemente de excitação. Você está falando a verdade? Saturno perguntou friamente enquanto nuvens negras como azeviche em forma de chamas começaram a girar ao redor dele, dançando no ar. Lobo Solitário, levante a cabeça. Olhe para mim e responda. Um sorriso triunfante surgiu sob a máscara de Lobo Solitário enquanto ele levantava a cabeça e declarava firmemente, eu não ousaria enganá-los, meus senhores. O sorriso no rosto de Lobo Solitário se alargou ainda mais. Ele sabia que Marina estava acabado. Muito bom, disse Saturno, olhando-o profundamente. Então, um flash de luz vermelha assustadora brilhou nos olhos de Saturno. O sorriso no rosto de Lobo Solitário congelou instantaneamente. Bate. Sua cabeça explodiu como uma melancia, com matéria vermelha e branca espalhando-se pelo chão. Ajoelhada ao lado dele, as pupilas de Stussy se encolheram até virarem finas fendas enquanto ela olhava horrorizada para a cena, mal conseguindo acreditar no que via. Apenas um olhar, apenas um, e a cabeça do Lobo Solitário explodiu. Com um baque surdo, seu corpo sem cabeça desmoronou lentamente, a mistura de sangue e massa encefálica encharcando seu manto branco e se espalhando pelo chão. Um ar frio enchia o quarto, e o forte cheiro de sangue invadia o nariz, dando vontade de vomitar. Os outros 5 anciões permaneceram calmos enquanto observavam a cena se desenrolar, tomando chá fumando, limpando suas lâminas. Nenhum deles demonstrando sequer um lampejo de surpresa. Leve isso embora. Limpe este lugar. Saturno ordenou suavemente enquanto as chamas negras ao redor dele gradualmente desapareciam. Um sorriso de escárnio torceu os cantos de sua boca. A qualidade do CP0 está caindo cada vez mais. Eles realmente ousaram tentar nos usar. Que absurdo! Stussy curvou-se ainda mais, com suor frio escorrendo da testa por baixo da máscara. Era como caminhar sobre gelo fino. Capítulo 522. Stussy ajoelhou-se timidamente no frio chão de mármore, sem ousar olhar para os 5 anciões. Naquele momento suas palmas estavam cobertas de suor frio. Que tipo de habilidade era essa? Apenas um olhar, e a cabeça de Lobo Solitário explodiu como uma melancia atingida por um martelo. Se ela não tivesse visto com seus próprios olhos, ela não teria acreditado que uma habilidade tão aterrorizante, poderosa, estranha e especial existisse neste mar. Era algum tipo de Akuma no Mi especial do tipo Paramecia? Ou foi aqui? Não, Stussy rejeitou rapidamente ambas as suposições. Porque ela percebeu que quando Saturno liberava aquela estranha habilidade, um círculo de chamas negras aparecia ao redor de seu corpo. Stussy viu uma descrição disso em um arquivo altamente confidencial da organização CP0. Havia inúmeras frutas do diabo com habilidades estranhas neste mar, e cada fruta do diabo era única, mas, de modo geral, as frutas do diabo eram divididas em 3 categorias. O primeiro tipo é o Logia, representado pela nova geração de monstros dos fuzileiros navais, que tem a capacidade de se transformar em elementos naturais e tem uma vantagem esmagadora contra inimigos que não dominam o Aqui. O segundo tipo é o tipo Paramecia, que possui uma ampla variedade de habilidades. Quando desenvolvidas ao extremo, elas também têm o poder de destruir o mundo, como a Fuva Fuva no Mi de Shiki, a Gura Gura no Mi de Barba Branca, e a Jiki Jiki no Mi daquele desgraçado do Daren. O terceiro tipo também é a Akuma no Mi mais comum, a Zoan. Usuários da Akuma no Mi Zoan têm a capacidade de se transformar na forma animal correspondente e possuir as características desse animal. Graças à Akuma no Mi, os usuários terão fortes melhorias físicas e bônus, dando-lhes uma clara vantagem em combate corpo a corpo. Comparadas às frutas do diabo do tipo Logia e Paramecia, as frutas do diabo do tipo Zoan são as mais comuns, e o aumento no poder de combate é relativamente pequeno. Então o preço no mercado negro também é menor. Mas isso só é verdade para Akuma no Mi comuns do tipo Zoan. Além das Akuma no Mi comuns do tipo Zoan, existem 2 categorias extremamente especiais. Uma delas é a Ancient Zoan, que é baseada em várias criaturas antigas. A outra é a Mythical Zoan, que é inspirada em criaturas míticas. Naquele arquivo especial ultra-secreto da organização, Stussy viu certa vez esta descrição. Quando um usuário especial da Akuma no Mi Zoan desperta, uma chama negra pode envolver seu corpo como um sinal distintivo. O rosto de Stussy mudou um pouco quando ela pensou nisso. Poderia ser. Saturno era um usuário da Akuma no Mi Mítica Zoan, e ele havia desenvolvido sua Akuma no Mi a ponto de despertar? Aquele movimento aterrorizante agora, onde ele explodiu com apenas um olhar, era uma de suas habilidades de Akuma no Mi, mas isso foi um pouco de exagero. Afinal, embora a força de Lobo Solitário não fosse considerada de primeira linha dentro da organização, ele definitivamente estava no mesmo nível de um vice-almirante dos fuzileiros navais.
Embora ele não tenha usado seu aqui para se defender antecipadamente, apenas um olhar foi suficiente para fazê-lo explodir na hora. Esse tipo de pressão. Este é o maior poder do governo mundial, os 5 anciões. Nesse momento, soldados da guarda da Terra Santa, vestindo armaduras de prata, entraram tremendo. Limparam o local e borrifaram uma fragrância refrescante para disfarçar o cheiro nauseante de sangue. Seu idiota, como ousa tentar nos usar como peões? Que ridículo! Saturno zombou, pegou sua xícara de chá, tomou um gole, então lentamente voltou seu olhar para Stussy e perguntou indiferentemente. Raposa, o que você acha? O vice-almirante Rogers Darren, do quartel-general da Marinha, é adequado para esta investigação? Você concorda com o julgamento do lobo solitário? Sentindo o olhar de Saturno sobre ela, os músculos de Stussy ficaram tensos e suas costas ficaram instantaneamente encharcadas de suor frio. Sua expressão era de dúvida, e ela queria dizer abruptamente, pessoal, vocês estão errados. Aquele desgraçado do Darren é o cérebro por trás da caça aos candidatos Shichibukai. Ele quer manipular a seleção do Shichibukai. Mas com o exemplo de lobo solitário diante dela, e até mesmo Stussy conseguia sentir levemente o cheiro persistente de sangue e carne no ar. Como ela ousaria falar tal verdade? Quem sabia se, depois que ela dissesse essas palavras, o temperamental Saturno interpretaria sua honestidade como uma provocação deliberada e também a encararia. Ela não ousou jogar. Se ela ganhasse, tudo bem, mas se perdesse, ela perderia a vida. Ela não tinha medo da morte, mas tinha ainda mais medo de que, se morresse, o Dr. Vegapunk não teria ninguém em quem confiar. Sem seu apoio de inteligência e proteção secreta como agente dupla, a situação do Dr. Vegapunk se tornaria ainda mais perigosa. Então Stussy cerrou os dentes, abaixou ainda mais a cabeça e disse com a voz rouca. Acredito que o vice-almirante Rogers Darren seja um candidato muito adequado. Assim que ela disse isso, ela sentiu uma forte sensação de derrota e humilhação em seu coração. Este encontro com os 5 anciões deveria ser a melhor oportunidade para expor a verdadeira face de Darren. Ela poderia ter aproveitado essa oportunidade para escapar do controle daquele bastardo lascivo e sem vergonha. Mas agora, por causa daquele idiota do lobo solitário, ela teve que dizer algo que ia contra seu coração. Ao ouvir a resposta de Stussy, a expressão de Saturno não mudou muito. Ele apenas assentiu levemente. Ele virou a cabeça para olhar para um dos 5 anciãos que não havia falado uma palavra desde o começo. O ancião vestia um terno verde escuro, era careca, tinha bigode e uma marca de nascença na testa. Ele era o deus guerreiro da justiça, Santo Topman Varkuri. Topman Varkuri, qual é a sua opinião? Ao ouvir esse nome, Stussy levantou a cabeça cautelosamente. Santo Topman Varkuri. Ela estava muito familiarizada com esse nome, tão familiar quanto um trovão. Não foi por qualquer outra razão, mas porque esse homem era o controlador e líder supremo da organização CP. São Topman Varkuri, o deus guerreiro da justiça do governo mundial, detinha todo o poder judicial no governo mundial. Este velho careca e modesto detinha todo o poder em Enies Lobby, a organização do PC em todos os níveis, e fazia parte do exército de guarda da Terra Santa. Entre os 5 anciões, seu poder era supremo. Varkuri era seu nome verdadeiro, mas os membros do CP estavam mais familiarizados com seu outro nome, Espada do Julgamento. Este era o pseudônimo usado por São Topman Varkuri quando viajava pelos mares e até se juntava aos Cavaleiros de Deus para esconder sua identidade. Era como se fosse uma profecia de seu destino. São Topman Varkuri não nasceu em uma prestigiosa família de dragões celestiais, mas com sua sabedoria e habilidades em artes marciais, ascendeu à mais alta posição de autoridade. Assim como seu nome sugere, a lendária Espada do Julgamento, que detém o poder da vida e da morte, simboliza a autoridade suprema da punição, alinhando-se perfeitamente com o poder judicial que ele exerce. Capítulo 523. Os dragões celestiais sempre traçaram linhas nítidas entre nobreza e inferioridade mesmo entre si. Diferentes famílias dentro dos dragões celestiais eram claramente divididas em posições mais altas e mais baixas. Topman Varkuri, não Santo Topman Varkuri, veio de uma das famílias mais fracas dos dragões celestiais. No entanto, desde jovem ele nutria ambições elevadas. Para restaurar a honra de sua família, ele voluntariamente abriu mão de sua vida privilegiada, escondeu sua identidade e navegou pelos mares. Por fim, confiou em sua força formidável para se tornar um membro dos Cavaleiros de Deus. Além de sua impressionante destreza marcial, Saint Topman Varkuri também era conhecido por sua profunda sabedoria, tendo resolvido pessoalmente muitas questões difíceis e críticas com sua inteligência e estratégia. Até onde Stussy sabia, todos os sistemas organizacionais do CP1 ao CP0 estavam profundamente ligados a Saint Topman Varkuri. Pode-se dizer que a unificação do poder judicial sob o governo mundial e a força e eficiência das divisões do PC foram em grande parte devido aos seus esforços. Por esse homem que controlava todos os agentes do CP, Stussy não nutria nada além de profundo respeito e medo. Ao ouvir as palavras de São Saturno, São Topman Varkuri, que estava sentado com os olhos fechados, abriu-os lentamente. Embora pequeno em estatura, simplesmente sentado ali, ele irradiava uma majestade inabalável, como um antigo sábio de um mito. Ele olhou para Stussy e então falou com a voz rouca. Aquele garoto, Rogers Darren, é rebelde e indisciplinado. Ele certamente não é fácil de domar. Com essas palavras, os olhos de Stussy brilharam. Verdadeiramente digno de ser o deus guerreiro da justiça e o símbolo da sabedoria, São Topman Varkuri. Sua percepção foi extraordinária. Entretanto, quando ela pensou que Saint Topman Varkuri estava prestes a remover Darren da investigação, suas próximas palavras a deixaram atordoada. Mas designá-lo para esta investigação é a melhor escolha. Stussy mal podia acreditar no que ouvia. Tentou manter a expressão contida, mas seus punhos se cerraram com força. Um sorriso cúmplice surgiu no canto dos lábios de Saint Topman Varkuri enquanto ele continuava calmamente.
O assassino que tem como alvo os candidatos Shichibukai está claramente tentando interferir, ou até mesmo destruir, o sistema Shichibukai. Rogers Darren não tem esse motivo. Afinal, os 2 Shichibukai confirmados, Crocodile e o herdeiro demônio Douglas Bullet, foram recrutados pessoalmente por ele para a Marinha. Se ele tivesse a intenção de interromper ou sabotar o estabelecimento do Shichibukai, ele poderia facilmente ter agido nos bastidores há muito tempo. E o mais importante, alguém como Rogers Darren é uma fera nascida do caos, obcecada por poder e status, conhecida em todos os lugares como escória. Precisamente o tipo que valoriza sua posição acima de tudo. Ele não ousaria arriscar fazendo algo assim. Ouvindo essa análise lógica e completa, os outros 4-5 anciãos concordaram com a cabeça, sorrindo enquanto elogiavam. Como esperado de você, Santo Topman Varkuri. Sua análise é realmente precisa. Rogers Darren é um cão de caça faminto. Contanto que você lhe jogue ossos suficientes, ele não ousará morder a mão que o alimenta. Enquanto as mais altas autoridades do governo mundial trocavam palavras, a expressão de Stussy sob sua máscara congelou completamente. Ela ficou completamente atordoada, seu coração uivando em descrença. O que é isso? Excelências, vocês estão enganados. Aquele bastardo não é um cão faminto, ele é um lobo selvagem, cruel e astuto. E Darren nunca teve a intenção de destruir o sistema Shichibukai. Ele só queria garantir que os candidatos escolhidos se tornassem Shichibukai. Os cantos dos olhos de Stussy se contraíram incontrolavelmente. Ela estava prestes a perder o controle, desesperada para revelar a verdade. Mas ela não conseguiu dizer uma palavra. Sem nenhuma evidência deixada nas cenas dos assassinatos dos candidatos, mesmo que ela dissesse a verdade, os 5 anciões não acreditariam nela. Pior, eles podem até acusá-la de questionar seu julgamento e autoridade. Raposa, o que você acha? O loiro 5 ancião São Pedro, de repente voltou seu olhar para Stussy. Stussy tremeu, mordeu os lábios vermelhos e abaixou a cabeça, dizendo: acredito que seu julgamento esteja absolutamente correto. São Saturno pareceu se lembrar de algo e disse: ouvi dizer que depois que Darren atacou Toto Land, ele ficou no seu distrito do prazer por alguns dias? Stussy não ousou esconder nada. Sim, tivemos algum contato. Ele percebeu quem você é? Santo Topman Varkuri estreitou os olhos. Stussy foi arrebatada pelo olhar frio de Santo Topman Varkuri e sentiu os pelos de todo seu corpo se arrepiarem. Ele descobriu minha verdadeira identidade. Ela sabia que Santo Topman Varkuri provavelmente tinha adivinhado alguma coisa, então decidiu contar-lhe parte da verdade. Santo Topman Varkuri sorriu levemente e disse: isso não importa. Aquele garoto é inteligente, então é natural que ele tenha notado alguma coisa. É justamente porque ele é inteligente o suficiente que lhe confiamos a tarefa de investigar os fuzileiros navais no caso do assassinato do dragão celestial Mar do Norte. Ao ouvir isso, as pupilas de Stussy se contraíram e seu coração começou a disparar. Um frio de gelar os ossos subiu pelas solas dos seus pés, subiu pela espinha e chegou ao cérebro, fazendo seu couro cabeludo formigar. Então foi isso. Não é de se espantar que a provocação do lobo solitário não tenha surtido efeito. Acontece que Darren já havia tido relações com 5 anciões e havia realizado sua missão secreta de investigar os fuzileiros navais. Caramba! Ela foi completamente enganada por Darren. Não é de se admirar que ele não estivesse nervoso ou desconfiado dos pequenos movimentos dela. Ele já devia estar em conluio com os 5 anciões. Nesse caso, suas ações em orientar a investigação de repente se tornaram completamente ridículas. Ao ouvir isso, Stussy finalmente entendeu. Não importava se os 5 anciões realmente confiavam em Darren. O importante era que eles acreditavam que poderiam manter Darren firmemente sob seu controle. Mas a situação real não era assim. Deixe a investigação para aquele pirralho do Darren. Mas antes disso, precisamos primeiro descobrir quem vazou a lista. A voz de Santo Topman Varkuri de repente se tornou fria e cortante, como uma lâmina de espada escolhendo seu alvo. E a sala foi imediatamente preenchida com uma fria intenção assassina. Até onde podemos ver, o número de pessoas qualificadas para conhecer a lista de candidatos aos 7 Shichibukais é extremamente limitado. Podemos descartar os fuzileiros navais primeiro. Nem Kong nem Sengoku ousariam vazar a lista. E quanto ao pirralho do Darren, a autorização de segurança dele não é alta o suficiente. Então é impossível para ele saber o conteúdo da lista. Nesse caso, a pessoa que vazou a lista provavelmente faz parte do PC. Stussy, você tem alguma ideia? Assim que as palavras saíram, Stussy foi atingido como um raio. Uma gota de suor frio escorreu de sua testa lisa e escorreu lentamente. Ela manteve a calma exterior, mas por dentro estava tomada por um medo como nunca antes. Porque a pessoa que vazou a lista era ela mesma. Capítulo 524. No momento em que percebeu que havia se tornado alvo da investigação, Stussy imediatamente começou a suar frio. Ela nunca imaginou que seu momentâneo ato de desafio para com aquele bastardo do Darren, quando ela lhe mostrou a lista de candidatos para o Shichibukai, levaria a tais consequências hoje. Ela se arrependeu profundamente e amaldiçoou Darren inúmeras vezes em seu coração. Sentindo o olhar das 5 pessoas mais poderosas do governo mundial, Stussy sentiu como se uma montanha invisível a pressionasse, tornando impossível respirar. Vossa Excelência! Ela engoliu em seco, nervosa, então de repente cerrou os dentes e disse: acho que a pessoa que vazou a lista de candidatos para os 7 Shichibukais é, provavelmente, o lobo solitário. No momento em que disse isso, ela sentiu os olhares pesados e inquisitivos se afastarem lentamente, e seu corpo relaxou de repente. Ah? Quer dizer que o lobo solitário é o traidor do CP0? Mars, o deus guerreiro do meio ambiente com uma longa barba branca, franziu a testa.
Mas qual é o propósito dele ao fazer isso? Stussy já tinha se decidido. Ela sabia que se não conseguisse dar uma explicação razoável, os 5 anciões seriam os próximos a suspeitar dela. Pelo contrário, Lobo Solitário já havia morrido sob o olhar atento de Saturno, não deixando nenhuma evidência para trás e tornando impossível verificar qualquer coisa. Excelências, não sei qual é o propósito do Lobo Solitário. Stussy respirou fundo, acalmou rapidamente o tom de voz e disse em voz profunda. Mas uma coisa é certa, desde o início ele tentou desviar o foco da investigação para os fuzileiros navais. Foi claramente uma tentativa de confundir a todos deliberadamente e cegar vocês para a verdade. Isso inclui sua tentativa de semear a desconfiança entre o vice-almirante Darren e todos vocês. Se não fosse por sua sabedoria e perspicácia, que lhe permitiram perceber seus truques num piscar de olhos, temo que teria sido enganado por Lobo Solitário. Ela analisou com o coração pesado. No entanto, estranhamente, quanto mais ela analisava, mais ela descobria que sua análise e lógica estavam corretas. Se ela não soubesse a verdade, ela teria pensado que tudo isso era uma conspiração do Lobo Solitário. Isso faz sentido. Os 5 anciões loiros e o deus guerreiro da agricultura, São Júpiter, concordaram com a cabeça. Stussy, você é realmente muito capaz. Stussy abaixou a cabeça com medo e disse. Obrigado pelo seu louvor, São Pedro. É uma grande honra para mim servir a todos vocês e ao governo. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Agora precisamos confirmar a lista de candidatos para o Shichibukai. Nesse momento, Topman Varkuri, que segurava uma xícara de chá, falou lentamente. Ele tirou um documento do lado dele, entregou a Stussy e disse indiferentemente. Há 17 candidatos na lista preliminar para o Shichibukai, mas apenas 4 ainda estão vivos. Após cuidadosa análise e julgamento, decidimos adicionar mais 5 pessoas à lista, elevando o total para 10. Adicionar mais pessoas à lista? Stussy ficou surpreso e inconscientemente pegou o documento com as 2 mãos e o abriu cuidadosamente. Então, sob sua máscara de raposa, seus lindos olhos se arregalaram em choque, como se ela tivesse visto um fantasma, porque ela viu vários nomes conhecidos na última lista. Drácula Mihawk, Fischer Tiger, Gekko Moria. O coração de Stussy deu um pulo. Com exceção de Boa Hancock, uma amazona de 3 anos. Todas as pessoas sobre as quais Darren pediu que ela reunisse informações estavam na lista de candidatos para Shichibukai. Isso significava que tudo estava de acordo com seu plano. Stussy entendeu imediatamente. A motivação daquele cara, ao caçar continuamente aqueles que ele considerava candidatos indignos para os 7 Shichibukais, ele estava garantindo que seus escolhidos entrariam na lista. Caramba! Olhando para os nomes na lista, Stussy sentiu seu coração afundar. Conhecendo a personalidade de Darren, se ele escolheu essas pessoas, então elas devem ter força para se tornarem membros do Shichibukai. Nesse caso, com a ajuda dele, era uma conclusão precipitada que essas pessoas seriam eleitas como membros do Shichibukai, e ninguém poderia mudar isso. Stussy rapidamente repassou a situação em sua mente. Havia 7 vagas finais para o Shichibukai. Entre eles, 2 já estavam comprometidos, Rei do Deserto, Crocodile e Herdeiro Demônio, Douglas Bullet, ambos profundamente ligados a Darren. Das 5 vagas restantes, Drácula Mihawk, Fischer Tiger e Gekko Moria provavelmente ficariam com 3. Em outras palavras, somente por meio de Darren, 5 dos 7 assentos do Shichibukai já estavam reservados. Caramba! Stussy mordeu os lábios vermelhos, seus dentes prateados os deixando pálidos. A balança da vitória estava pendendo cada vez mais para o lado de Darren, e ela podia sentir-se à beira de perder a aposta. Só de pensar em ter que chamar vergonhosamente aquele bastardo desprezível de mestre se ela perdesse, ela cerrou os dentes de ódio. Não, ainda tem uma chance. De repente, ela cerrou os punhos com força. Ainda restavam 2 assentos entre os Shichibukai. Contanto que ela conseguisse controlar aqueles 2 assentos, não, isso era muito difícil. Contanto que ela conseguisse impedir Darren de obtê-los, ela ainda poderia ganhar a aposta. Agora que ela sabia a lista final dos 10, ela estava em vantagem. A vantagem era dela. Os olhos de Stussy brilharam com um brilho competitivo. Eu nunca vou perder para você, Darren. Excelências, o que devo fazer? Ela perguntou respeitosamente. Topman Varkuri disse calmamente. Mantenha a lista estritamente confidencial. Além disso, você precisa investigar mais a fundo o Lobo Solitário. Se ele tiver cúmplices dentro da CP, certifique-se de eliminá-los completamente. Stussy estremeceu ligeiramente com a assustadora intenção assassina escondida na voz do deus guerreiro da justiça e respondeu apressadamente. Sim, Topman-sama. Se não houver mais ordens, vou me retirar. Milímetros. Topman Varkuri levantou sua xícara de chá e tomou um leve gole. Stussy se levantou do chão e estava prestes a se virar e sair quando uma voz rouca chamou atrás dela. Espere. Seu corpo enrijeceu. Ela se forçou a manter a calma e se virou. Quais são suas ordens, São Saturno? São Saturno perguntou. Você mencionou que o pirralho Darren tinha alguns negócios com você no Distrito do Prazer? Stussy não entendeu direito, mas concordou mesmo assim. Sim. São Saturno parou por um momento, depois sorriu levemente. Aquele pirralho da marinha é famoso por ser um canalha, mas suas habilidades são inegáveis. Se possível, espero que você consiga manter um bom relacionamento com ele. Ele lançou a Stussy um olhar profundo e significativo e acrescentou. Ele não é famoso por ser lascivo e obsceno? Com as suas habilidades, não deve ser tão difícil fazê-lo se apaixonar perdidamente por você, certo? Stussy, farei o meu melhor, excelências. Ela disse com os dentes cerrados, os cantos da boca se contraindo.
Capítulo 525. Vendo as costas de Stussy enquanto ela saía do salão de assembleias e as pesadas portas laqueadas de vermelho se fechando lentamente, os 5 anciões permaneceram em silêncio. O chá fervente emitia continuamente uma névoa branca, e o magnífico salão de repente ficou silencioso. Você acredita no que ela disse? Em certo momento Saturno, usando um chapéu preto e chato, falou de repente com uma voz rouca. Um leve sorriso de escárnio apareceu no canto de sua boca. Os outros 5 anciãos também tinham um toque de zombaria nos olhos. Lobo Solitário está morto, e não há provas, mas conhecendo sua personalidade, ele jamais ousaria vazar essa lista. É isso mesmo. Pelo contrário, a pessoa mais suspeita é aquela mulher, Stussy. Mas isso não importa. Ela já tem a nova lista. Se a busca pelos candidatos de Shichibukai realmente tiver algo a ver com ela, ela definitivamente vai vazar tudo de novo depois que tiver a nova lista. Então saberemos a verdade. Topman Varkuri, seu método é realmente engenhoso. Você realmente faz jus à reputação dos dragões celestiais como a espada da sabedoria e do julgamento. Topman Varkuri sorriu confiante e indiferentemente. Se Stussy for inocente, então podemos continuar a contratá-la. Mas se ela tem um coração traiçoeiro e tenta continuar caçando os candidatos, um brilho frio de assassinato passou por suas pupilas escuras. Ela receberá uma grande surpresa. Liderado pelos guardas da Terra Santa, Stussy saiu do castelo de Pangeia com receio. Ela entrou em uma carruagem e seguiu até deixarem Mary Geoise. Só então deu um longo suspiro de alívio, seus músculos tensos relaxando enquanto ela se recostava na carruagem e respirava fundo. A pressão do poder supremo do governo mundial não era fácil de suportar, principalmente porque a própria Stussy estava com a consciência pesada, e ela tinha medo de que se escorregasse um pouquinho, os 5 velhos com sua presença avassaladora percebessem. A cada segundo, ela ficava nervosa. Mas agora, finalmente consegui. Stussy expirou e um sorriso apareceu no canto de sua boca. Ela agarrou firmemente a lista novinha em folha em sua mão, seus lindos olhos brilhando. Com essa lista em mãos, ela definitivamente conseguiria entender a situação e ganhar a aposta. Espere só, Darren. Stussy cerrou os dentes e disse: eu definitivamente vou ganhar. Com isso em mente, ela abriu a lista novamente e começou a ler. O navio de guerra navegava a uma velocidade lenta, deixando um rastro branco no mar. Dentro da cabine, lamparinas a óleo piscavam teimosamente, lançando luzes dançantes. Darren estava sentado ali, com metade do corpo escondido na escuridão, parecendo extremamente misterioso. O Dendemushi militar em sua mão emitiu a voz baixa de Momonga. Então, o governo iniciou uma investigação? Darren acendeu um charuto e sorriu casualmente. Sim, mas agora sou eu quem está no comando da investigação. Momonga. O canto da boca dele se contraiu e após um longo silêncio, ele murmurou. Uma escolha razoável. Quem disse que não é? Darren sorriu. Momonga ponderou por um momento e perguntou. Agora que a investigação começou, devemos continuar nossas operações? Darren exalou uma baforada de fumaça e franziu a testa. Sem pressa. Se não me engano, o governo provavelmente já substituiu a lista. Fizemos muito barulho da última vez, então o governo definitivamente ficará em guarda. Momonga ficou um pouco assustado, mas rapidamente percebeu algo e sussurrou. Você acha que há algo estranho na nova lista? Darren disse. Talvez sim, talvez não. Tirando aqueles 5 velhos idiotas, acho que ninguém sabe. Mas para garantir, vamos manter a discrição por um tempo. Não quero que você esbarre no escudo mais forte dos dragões celestiais, enquanto caça os alvos da lista. Nesse momento, seus olhos se estreitaram perigosamente. Ele nunca subestimou seus inimigos, especialmente quando seu oponente era o governo mundial, que governava o mundo há 800 anos. Darren estava naturalmente mais cauteloso do que o normal. Ao ouvir isso, as pupilas de Momonga se contraíram na outra extremidade do Dendemushi. De fato, suas ações anteriores foram muito visíveis. O governo mundial não ficaria de braços cruzados. Eles não deixaram nenhuma pista ou brecha em suas ações, então a única maneira do governo lidar com eles foi armar uma armadilha e atrair suas presas para ela. Se não tomassem cuidado, seu próximo alvo poderia ser o CP0 que o governo mundial havia inserido na nova lista. Entendo. Então vamos interromper nossas operações por enquanto. Momonga disse com uma voz profunda. Milímetro Darren assentiu e continuou. Você pode voltar para o Mar do Norte primeiro e cuidar dos assuntos militares da frota. Eu cuido das coisas aqui. Momonga ficou surpreso e seus olhos de repente brilharam. Você vai fazer a sua jogada? Darren sorriu levemente. Está na hora de ir falar com aqueles pirralhos. Depois de pendurar o Dendemushi, Darren saiu lentamente da cabine e foi até a proa do navio de guerra. Lá, Borsalino estava deitado em uma cadeira de praia, como de costume, tomando sol tranquilamente. Essa investigação era de grande importância, então, para mostrar a seriedade de Sengoku, ele até enviou seu próprio ajudante Borsalino para acompanhá-lo. Entretanto, olhando para Borsalino, que parecia um peixe salgado, Darren não pôde deixar de pensar que Sengoku simplesmente não queria ver esse cara por perto. Você acha que vamos conseguir alguma coisa dessa vez, Darren? Ao ver Darren sair da cabine, Borsalino ajustou seus óculos de sol, sorriu e perguntou casualmente. Darren deu de ombros e disse. Quem sabe? Estou apenas seguindo ordens. Só posso fazer o meu melhor. Certo, vice-almirante Borsalino? Borsalino sorriu e disse. Claro, mas não acho que os assassinos da lista aparecerão novamente tão cedo. Se eles ousarem correr o risco e atacar novamente, o governo provavelmente terá uma grande surpresa esperando por eles. Ao ouvir essas palavras, Darren imediatamente estreitou os olhos e sorriu ironicamente. Eu também acho, então não estou criando muitas expectativas. Sim,
Borsalino bocejou e cobriu o rosto com o chapéu, ajustando sua posição de dormir. Vamos relaxar e dar uma volta. Não vou sair correndo. Ele pegou o chapéu, cobriu o rosto, ajustou sua posição de dormir e os cantos de sua boca se curvaram para cima, aparecendo por baixo da aba. Então, se o vice-almirante Darin tiver algo para cuidar, você pode ir em paz. Eu ficarei aqui e ficarei de olho no navio de guerra. Darin olhou longamente para ele e deu um largo sorriso. Então deixo isso com você, vice-almirante Borsalino. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 526. O navio de guerra navegou suavemente. Darin estava na proa com as mãos nos bolsos, um charuto aceso na boca, olhando para o mar infinito à frente, perdido em pensamentos. A brisa do mar soprava fria e cortante contra ele, fazendo o grande manto da justiça atrás dele balançar descontroladamente. Vice-almirante Darin, como devemos proceder agora? O jovem capitão da marinha se aproximou rapidamente. Seu rosto ligeiramente maturo demonstrava uma calma e determinação além da sua idade, e ele ergueu a mão em uma saudação rápida. O olhar que ele lançou para Darin era cheio de admiração brilhante. Darin acordou de seus pensamentos, virou a cabeça e sorriu levemente. Você parece muito animado com esta missão, Arthur. Arthur disse animadamente. Sim. Afinal, é a primeira vez que vou para o mar em missão com o vice-almirante Darin. Darin sorriu. Ele teve uma boa impressão de Arthur, um jovem cheio de energia juvenil, especialmente aquele temperamento gentil que tanto lembrava Dragon antes de sua deserção. Otimista, positivo e cheio de vida. Mais importante ainda, Arthur conquistou o reconhecimento de Darin pela coragem e força de vontade que demonstrou durante a batalha na Ilha Moeda contra os irmãos Charlotte. Como prometido, Darin pediu a Sengoku que transferisse Arthur para seu comando. Esta missão é muito complicada. Receio que você fique decepcionado. Darin riu e deu um tapinha no ombro de Arthur. Vá em frente. Faça bem o seu trabalho. Estou ansioso pela sua apresentação. Corado de excitação pelo tapinha amigável de Darin, Arthur fez outra saudação. Sim, vice-almirante Darin. Farei o meu melhor. Observando o garoto sair correndo cheio de energia para sua patrulha, Darin balançou a cabeça e riu. Nesse momento, o Dendemushi em seu bolso tocou de repente. Darin fez uma pausa, pegou seu Dendemushi militar e atendeu ao chamado. Momonga, o que houve? Você voltou para Mar do Norte? O tom estranho de Momonga veio através do Dendemushi. Mas aconteceu uma coisa estranha aqui. Pensei um pouco e achei melhor você lidar com isso. Darin ficou surpreso. Com a competição pelos candidatos Shichibukai esquentando, ele estava prestes a agir, pressionando os poucos que havia selecionado. Ele estava bem no meio disso. O que aconteceu? O Dendemushi imitou vividamente a expressão estranha de Momonga enquanto dizia em voz baixa. Uma das pessoas que você procura apareceu em Mar do Norte. Ele atacou uma pequena base da marinha. Sem baixas até agora, mas ele está gritando que vai desafiar o famoso Rei do Mar do Norte. O que? Darin ficou realmente atordoado. Alguém realmente teve a coragem de invadir Mar do Norte e declarar um desafio a ele, o Rei do Mar do Norte. Por um momento ele achou a notícia tão ridícula que era quase engraçada. Então, quem é o idiota? Momonga disse em voz profunda. Gekko Moria. Darin, esse cara, ainda teimoso antes de ser esmagado por Kaido, hein? Tudo bem, entendi. Vou voltar. Darin suspirou sentindo que toda a situação era absurda. Ele nem tinha ido procurar por Moria ainda, e Moria já tinha se entregado bem na sua porta. Bem, isso certamente lhe poupou muitos problemas. Mar do Norte. 327 Base de Fuzileiros Navais, uma filial da 321ª Divisão de Fuzileiros Navais. 3 navios de guerra convencionais atracados no porto foram completamente desmantelados, seus destroços espalhados pelo mar, e uma espessa fumaça preta subia para o céu. No topo das posições de armas desmoronadas e das fortificações militares destruídas, uma figura imponente de quase 7 metros de altura estava sentada entre as ruínas, com uma enorme lâmina dente de serra pendurada casualmente no ombro e um sorriso sinistro. Ele tinha cabelos ruivos escuros como cebolinhas queimando, pele tão pálida que parecia quase doentia por anos sem luz solar, e um corpo magro e magro. 2 chifres claros se projetavam dos lados de sua testa, e suas orelhas pontudas e seu sorriso cheio de presas o faziam parecer um demônio lendário, aterrorizante de se ver. O homem usava uma camisa de gola de morcego e roupas de estilo gótico. Sua presença arrepiante, combinada com trajes tão excêntricos, exalava uma aura bizarra, quase artística. Gekko Moria, você me ouviu? Momonga largou o Dendemushi em sua mão, olhou para o homem com um rosto frio e inexpressivo e disse bruscamente. Eu já informei Darin. Agora, você não deveria cumprir sua promessa e devolver as sombras dos soldados? Ele estava de mau humor, com arcos azuis de eletricidade crepitando fracamente nas pontas dos seus dedos. Ele correu de volta para Mar do Norte, vindo do Novo Mundo, sem nem parar para tomar um gole de chá, apenas para ser imediatamente chamado para lidar com essa confusão. Gekko Moria, originário do Mar do Oeste. Recompensa, 148 milhões de belis. Esse sujeito, que deveria ter cruzado a Grand Line direto para o Novo Mundo, em vez disso, invadiu tolamente o Mar do Norte, chegando até mesmo a atacar uma de suas pequenas filiais da marinha. Como se quisesse zombar ou humilhar os fuzileiros navais do Mar do Norte, Moria não matou ninguém. Ele simplesmente tirou as sombras de todos os fuzileiros navais da base 327, usando-as como alavanca para desafiar o chamado Rei do Mar do Norte. Ele está realmente pedindo a morte. Momonga olhou para o Gekko Moria que sorria presunçosamente, e esse pensamento surgiu em sua mente. Ele olhou para o lado. Os fuzileiros navais, despojados de suas sombras, agora estavam escondidos em cantos escuros ou dentro de fortificações em ruínas para evitar a luz mortal do sol. Essa era a habilidade do Gekko Moria. Akage Kage no Mi.
Gekko Moria podia roubar as sombras dos outros, e uma vez que a sombra de alguém fosse roubada, essa pessoa não suportaria mais a luz solar direta. A exposição a reduziria a cinzas. De certa forma, quando a sombra de alguém era roubada por Moria, a própria vida dessa pessoa ficava firmemente em suas mãos. Kishixishi não precisa ter pressa. Ele nem chegou ainda. Gekko Moria riu arrogantemente. Atrás dele, uma sombra negra e sinuosa se erguia como escuridão líquida, contorcendo-se e mudando de forma enquanto afastava a luz do sol ao redor. A cena sinistra lhe arrepiou a espinha. Já ouvi o nome Rei do Mar do Norte muitas vezes, até mesmo lá no Mar do Oeste. Sempre tive curiosidade de saber o quão forte é o homem que matou o lendário grande pirata Shiki, o Leão Dourado. Moria zombou, olhando para o capitão da marinha à sua frente. Parti da minha terra natal, lutei para atravessar o Mar do Oeste e chegar a Grand Line. Nunca encontrei um oponente à altura. Conquistei o Mar do Oeste e o paraíso. Mas quando eu estava prestes a entrar no Novo Mundo, ouvi sobre a morte de Shiki no Mar do Norte. Shiki, o Leão Dourado. Kishishi, ele era alguém que eu sempre quis desafiar. É por isso que vim aqui. Antes de entrar no Novo Mundo, preciso conquistar o Mar do Norte para provar meu valor. Capítulo 527. Vendo a expressão confiante e arrogante de Gekko Moria, a boca de Momonga se contraiu levemente. Esse cara é realmente destemido. Ele realmente não ouviu falar dos métodos brutais de Darien antes de agir? O número de pessoas que caíram nas mãos de Darien não pode mais ser contado nos dedos de uma mão. Por que você não pensa de novo? Momonga considerou por um momento, mas não pôde deixar de aconselhar. Se você realmente irritar o Darien, você não vai sair do Mar do Norte. Como Moria ainda não havia matado ninguém e era uma das possíveis escolhas de Darien, Momonga decidiu que pelo menos tentaria fazê-lo cair na razão. Caso contrário, se Darien ficasse irritado e simplesmente o eliminasse, seria um verdadeiro incômodo. Quem sabia se as sombras dos soldados retornariam depois da morte de Moria? Kishixishi. Moria de repente riu loucamente como se tivesse ouvido a piada mais ridícula do mundo. Que tipo de piada é essa? A sombra negra atrás dele se contorceu violentamente com suas emoções intensas, e uma aura poderosa irrompeu de seu corpo. Eu vim para o Mar do Norte com o único propósito de desafiá-lo. Fuzileiros navais, é melhor vocês ficarem fora do meu caminho, ou eu não vou conseguir resistir e acabar com vocês também. Momonga. O canto do seu olho se contraiu e seus punhos se cerraram involuntariamente. Será que todos os jovens de hoje em dia eram tão convencidos assim? Olhando para o rosto presunçoso de Moria, Momonga considerou seriamente se deveria lidar com aquele idiota antes que Darien chegasse. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, um barulho agudo e explosivo repentinamente perfurou o ar ao longe. Era o som de algo rasgando o céu em uma velocidade assustadora, quebrando a barreira do som. Momonga congelou e então rapidamente retirou sua mão crepitante. Ele olhou com pena para Gekko Moria, que ainda estava rindo alto, e disse categoricamente: "Boa sorte." Moria piscou, confuso, mas antes que pudesse reagir, uma figura branca surgiu repentinamente das nuvens distantes e caiu direto no chão a uma velocidade incrível. Estrondo. Toda a base da marinha estremeceu violentamente quando uma enorme nuvem de poeira subiu ao ar. Enquanto a poeira rodopiava, o rosto de Moria escureceu ligeiramente. Ele ergueu o braço para bloquear as rajadas e olhou fixamente para a figura emergindo da fumaça. Gekko Moria. Eu estava procurando por você. Uma voz baixa e firme ecoou de dentro da poeira, enquanto uma figura alta e imponente, em uniforme da marinha, dava um passo à frente, com um olhar meio divertido, meio sério. Gekko Moria congelou por um segundo, e então caiu na gargalhada. Kishixishi, você chegou tão rápido. Eu estava esperando por você, Rei do Mar do Norte. Sorrindo ferozmente, ele atacou sem hesitar. Sem nem mesmo um gesto, a enorme sombra negra atrás dele de repente se dispersou, transformando-se em um enxame de morcegos pretos. Os morcegos carregavam um cheiro podre e se espalhavam como uma rede mortal assustadora, avançando em direção a Darien. Morcego de tijolo. O céu escureceu sob a espessa nuvem de morcego-sombra, cada par de olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas sedentas por sangue. Darien estreitou os olhos levemente, franzindo a testa. Não gosto de ser mordido por morcegos. Com vampiros eu consigo lidar. Ele acenou casualmente com a mão. Dos destroços ao redor deles, os canos quebrados dos canhões se retorceram e se reformaram, lançando instantaneamente uma saraivada de balas metálicas que rasgaram os morcegos que se aproximavam como uma tempestade de morte. Mas estranhamente, os morcegos, quando destruídos, explodiam em uma gosma espessa e pegajosa que deslizava de volta para Moria como criaturas vivas. Kishixishi, você é forte. Exatamente como eu esperava. Se você fosse fraco, isso teria sido tão chato. O Gekko Moria olhou para Darien, que facilmente desviou do ataque, mas em vez de ficar bravo, ele ficou mais animado, e seu rosto pálido ficou vermelho. Darien. Ele se virou para olhar para Momonga. Momonga deu de ombros desamparadamente, devolvendo um olhar que dizia claramente: não olhe para mim. Não sei se o cérebro desse cara também está frito. A boca de Darien se contraiu levemente, mas logo aceitou a realidade. Em uma era repleta de guerreiros ambiciosos, caras como Bullet, Crocodile e Moria eram todos iguais, teimosos até os ossos. Esses chamados grandes homens surfavam numa onda de sucesso desde o momento em que zarparam, abrindo caminho pelos mares com pura força e habilidades de Akuma no Mi, imparáveis enquanto avançavam rumo ao novo mundo. Suas vitórias deslumbrantes e ascensão meteórica apenas alimentaram sua arrogância, tornando cada um mais presunçoso e obstinado que o anterior. Até o dia em que bateram de cabeça em uma parede imóvel, ensanguentados e quebrados, finalmente percebendo a enorme distância entre eles e os verdadeiros monstros do mar.
Foi justamente por causa dessa lacuna brutal que na história original, tanto Crocodile quanto Moria caíram em profundo desespero após suas derrotas esmagadoras, nunca se recuperando totalmente depois. Simplificando, eles nunca tinham sido realmente derrotados pelas duras realidades do mundo antes. Então não tem jeito. Vou ter que te bater até você se render. Darren estreitou os olhos, um sorriso frio se curvando no canto da boca. Sentindo o olhar malicioso do vice-almirante, Jeko Moria não pôde deixar de sentir um arrepio na espinha. Principalmente pelo jeito que Marine ficava olhando para as mãos dele. Por que ele estava olhando para elas daquele jeito? Caramba! Sósia, vendo que o vice-almirante ainda não estava fazendo nenhum movimento, Jeko Moria cerrou os dentes e liberou o poder da Kaji no Mi. Em um instante, uma sombra em forma humana emergiu da massa negra atrás dele, uma longa lâmina de sombra se formando em suas mãos enquanto avançava em direção a Darren. Um único golpe. Um brilho vermelho brilhou nas pupilas de Darren. No momento em que ele ativou seu Haki de observação, a trajetória de ataque do Doppelman se desenrolou claramente em sua mente. Com um leve desvio, Darren casualmente deixou a lâmina da sombra passar por seu cabelo. Xixi, você caiu nessa. Jeko Moria gritou alegremente, acenando com a mão. Caixa preta. No momento em que as palavras saíram, o Doppelman ao lado de Darren revelou um sorriso malicioso, semelhante ao de um humano. Uma enorme caixa preta de 3 metros de altura tomou forma no chão. O próprio Jeko Moria demonstrou uma determinação que um pirata novato não deveria ter sorrindo ferozmente. Ele bateu palmas e as lançou para frente no ar. Uma lança negra disparou sob seus pés, reunindo uma força tremenda ao se condensar em uma longa lança sombria, e então penetrou direto na caixa preta. Suno Tokaji. Xixi. Peguei ele. Ao ver o golpe, Jeko Moria riu descontroladamente. É o fim do Rei do Mar do Norte. Xixi. Ele estava extremamente confiante no poder do seu ataque. A força de perfuração do Suno Tokaji era suficiente para rasgar facilmente pedras, aço e até mesmo um navio de guerra da marinha. Preso dentro da caixa preta, o vice-almirante da marinha não tinha como escapar. Ele estava morto. Mas naquele momento, Moria de repente notou algo estranho. O capitão da marinha, que estava sentado calmamente em uma pedra próxima desde o começo, ainda não havia se movido um centímetro. Não só isso, ele estava até mesmo olhando para Moria, como se estivesse observando um idiota. Que diabos? Jeko Moria congelou, sua risada maníaca desaparecendo. Então, Silvo. Um som agudo de rasgo cortou o ar, como se um tecido estivesse sendo rasgado. Moria instintivamente se virou na direção do barulho, e suas pupilas se reduziram a pequenas agulhas. Uma mão tinha acabado de atravessar sua supostamente indestrutível caixa preta. Capítulo 528. As pupilas de Moria se reduziram a minúsculos pontinhos, e o sorriso em seu rosto congelou. Foi uma cena de impacto visual impressionante para ele. Como usuário da habilidade, ele sabia melhor do que ninguém o quão resistente e defensiva a caixa preta era. Mas aquela mão, na verdade, a atravessou tão facilmente quanto rasgar uma caixa de papelão. Não havia nem mesmo um Haki de armamento enrolado nele. Foi pura força bruta. Moria mal podia acreditar no que via. Antes que ele pudesse reagir, a mão que havia alcançado a caixa preta tateou por um momento e então agarrou a borda quebrada. Como uma fera ancestral, ela rasgou a caixa com força bruta. Rasgar. O som de tecido rasgando ecoou pelo ar. A figura alta e imponente do vice-almirante saiu lentamente de dentro, completamente ileso. Como isso é possível? Jeko Moria olhou em choque, com os olhos fixos no corpo de Darren. O corpo que deveria ter sido completamente perfurado por seu Tsuno Tokaji não tinha nenhum arranhão. Ei, você sabe, ataques furtivos como esse realmente machucam. Darren suspirou desamparadamente, parecendo entediado enquanto pegava um cigarro, acendia e dava uma tragada. Momonga. Ao ver a expressão de Darren, o canto de sua boca se contraiu incontrolavelmente. Por que esse cara estava se sentindo cada vez mais irritante? Seria só a imaginação dele? Impossível. O rosto do Jeko Moria se contorceu de fúria. Ele bateu as palmas das mãos e as empurrou para frente. A sombra a seus pés disparou de repente, estendendo-se para frente e se transformando em uma lança de sombra extremamente afiada que sibilou em direção ao vice-almirante. Suno Tokaji. Diante do ataque de Moria, Darren agiu como se nem tivesse visto, apenas dando uma tragada em seu charuto. Estrondo. A lança sombria atingiu Darren em cheio no abdômen, mas tudo o que fez foi disparar com um estrondo metálico alto, espalhando uma rajada de faíscas antes de ricochetear e cair mole. Jeko Moria. Ele ficou congelado no lugar, com o rosto pálido e doentio corado com um toque de vermelho. Impossível. Como isso é possível? Nem um arranhão. Moria olhou fixamente para o vice-almirante que fumava preguiçosamente, incapaz de processar o que estava vendo. Darren soprou preguiçosamente um anel de fumaça e disse com um toque de aborrecimento. Eu disse que doeu, ok? Você quase furou a pele. Jeko Moria sentiu uma boca cheia de sangue subir ao peito. Seu rosto ficou vermelho e roxo enquanto ele cerrava os dentes com força. Não. Seus olhos de repente ficaram vermelhos e ele rugiu de fúria. Eu não acredito. Ele juntou as mãos novamente e as empurrou para frente. Suno Tokaji. Outra lança foi disparada, mas foi desviada mais uma vez. Suno Tokaji. Suno Tokaji. Suno Tokaji. Repetidamente Jeko Moria se recusou a desistir, lançando repetidamente o movimento mais forte em seu arsenal de Akuma no Mi, tentando desesperadamente romper a defesa de Darren. Mas no final, isso só o deixou completamente sem esperança.
Diante do ataque mais poderoso de Moria, Darin nem se deu ao trabalho de desviar, ficando ali como se estivesse em um piquenique. Após o nono ataque, Jeko Moria não conseguiu mais acompanhar o rápido gasto de energia. Ficou ofegante, com as duas mãos apoiadas nos joelhos. Bem, você tem mais alguma coisa na manga? A essa altura, Darin já havia terminado o cigarro. Apagou casualmente, bocejou e disse: se não, eu vou te matar. Nesse ponto, Moria ainda era uma figura formidável, orgulhosa e desafiadora. Para destruir completamente um cara como ele, era preciso mostrar-lhe verdadeiro desespero. Somente uma diferença enorme de força poderia esmagá-lo completamente. É por isso que Darin não estava com pressa. Ao ouvir as palavras casuais de Darin, as pupilas de Moria se estreitaram e um arrepio percorreu sua espinha. Ele instintivamente deu 2 passos para trás, mas ele rapidamente se recompôs, cerrando os dentes antes de soltar uma risada aguda e assustadora. Xixi. Como esperado do lendário Rei do Mar do Norte, sua força é realmente assustadora. Mas é exatamente por isso. Derrotar você é a única maneira de provar meu valor. Moria riu loucamente, uma aura poderosa surgiu ao seu redor. Momonga, Darin. Os dois trocaram um olhar, ambos vendo o mesmo olhar sem palavras nos olhos um do outro. Esse cara, será que ele é um idiota? Com certeza, todo chamado herói na juventude parece não ter bom senso. Você treinou seu físico a um nível tão monstruoso. Parece que depender apenas dos poderes da Akuma no Mi não será suficiente para derrotá-lo. Moria murmurou friamente, apertando lentamente a lâmina serrilhada exageradamente em sua mão. Xixi, deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder que me permitiu dominar o Mar do Oeste. Enquanto suas palavras saíam, bum! Uma aura avassaladora explodiu de seu corpo, espalhando-se como uma maré invisível. Uma violenta tempestade roxa tomou conta do campo de batalha, distorcendo o céu e a terra enquanto avançava violentamente em direção a Darin. Aqui do Conquistador, a expressão de Momonga mudou ligeiramente. Jeko Moria, ele realmente despertou o Aqui do Conquistador? Um lampejo de surpresa também cruzou os olhos de Darin. Ele não esperava que Jeko Moria, antes de sua derrota nas mãos de Kaido, já tivesse despertado o Aqui do Conquistador. Afinal, depois de ser esmagado por Kaido, a força de Moria caiu tanto que ele não conseguiu nem usar o Aqui do armamento contra Luffy. Foi realmente inacreditável. Sentindo a forte pressão do Aqui do Conquistador liberado por Moria, uma onda de espírito de luta gradualmente surgiu no olhar de Darin. Ele podia sentir seu sangue começando a ferver, o Aqui do Conquistador dentro dele se agitando violentamente, quase se libertando de seu corpo sozinho. Percebendo essa mudança repentina, Darin congelou por um momento, mas logo entendeu. Quando o Aqui do Conquistador colidiu, desencadeou uma colisão de espírito e vontade. O orgulho dos reis e a vontade indomável instintivamente se inflamavam um contra o outro. É por isso que quando lutadores de alto nível se encontravam, eles geralmente não conseguiam resistir a se cumprimentar com o choque explosivo do Aqui do Conquistador. Foi porque o espírito e a vontade dos reis simplesmente se recusaram a ser provocados. Xixi, você sente isso, não é? Ao ver Darin permanecer imóvel com a testa franzida, Moria presumiu que ele estava congelado sob o peso de sua aura e caiu na gargalhada. Este é o Aqui do Conquistador, um poder digno apenas de reis. Um poder que lacaios do governo mundial como você jamais conseguirão exercer, hein? Seu rosto se contorceu abruptamente. Bum! Uma aura aterrorizante, profunda e vasta como o mar, irrompeu de repente do corpo do vice-almirante. Uma enxurrada de relâmpagos vermelho escuros ondulou como uma enorme teia, cobrindo o céu. O Aqui vermelho sangue do Conquistador era tão violento que esmagou o vórtice roxo de Moria instantaneamente, forçando-o a encolher rapidamente. Moria ficou ali, estupefato, com todos os poros em pé e um arrepio percorrendo sua espinha. Seu Aqui de Conquistador foi destruído no local. E naquele instante, Darin se moveu. Com seu Aqui do Conquistador liberado, o espírito de batalha que surgia dentro dele não pôde mais ser contido. Com o estrondo ensurdecedor, ele pisou forte no chão. O que aconteceu em seguida deixou Moria horrorizado. Centrado no vice-almirante, o solo num raio de 100 metros afundou repentinamente 2 metros, e imponentes pilares de terra dispararam para o céu como fontes em erupção. Este monstro. A espinha de Moria congelou de medo, suas pupilas se contraindo ao limite. Somente a força física pura causou tamanha devastação. Capítulo 529. Isso é realmente algo que um humano pode fazer? Ao ver a cena escandalosa à sua frente, os olhos de Jeko Moria quase saltaram das órbitas. O rosto de Momonga também mudou um pouco quando sua figura desapareceu em um relâmpago, afastando-se e saltando alto no céu. Observando o chão desabar e gigantescas colunas de lama se erguerem, era como se a ilha inteira tremesse sob a força aterrorizante de Darin. A boca de Momonga se contraiu incontrolavelmente. Esse cara, ele está planejando destruir toda a base da filial. Craque, craque. Darin torceu o pescoço, estalos agudos ecoando como feijões torrados, um sorriso selvagem se curvando no canto dos lábios. Vamos lá, Jeko Moria. Uma onda quase violenta do Aqui do Conquistador irrompeu de seu corpo. Seu uniforme militar e capa esvoaçavam descontroladamente ao vento uivante, tão ferozes quanto o inferno em fúria. A tempestade vermelha de Aqui imediatamente engolfou toda a ilha. Até mesmo as paredes ao redor e o cascalho solto no chão começaram a rachar e saltar, e sons agudos de estalo encheram o ar. Comparado a Jeko Moria, a pressão que emanava de Darin naquele momento era muito mais opressiva e pesada, como uma força tangível esmagando o coração de todos. Os fuzileiros navais escondidos nas sombras com suas sombras arrancadas, agarravam suas cabeças em agonia, lamentando como fantasmas. Aqui do Conquistador, 75.822. De pé na vanguarda, Jeko Moria instintivamente levantou os braços para proteger o rosto, seu corpo enorme empurrado para trás pelo furacão rugindo. Droga! Como isso é possível? Você é só um fuzileiro naval.
Como pode possuir um Akido conquistador tão poderoso? Ele cerrou os dentes com força, uma tempestade de choque devastando seu coração. Ele nunca havia pisado no Novo Mundo, nem jamais havia encontrado outro oponente que tivesse despertado o Akido conquistador, deixando-o completamente incapaz de compreender o que estava testemunhando. O Akido conquistador não é nada raro. Darren sorriu. No Novo Mundo, aqueles com o espírito de um rei são tão comuns quanto peixes nadando em um rio. Gekko Moria foi atingido como se tivesse sido atingido por um raio. Ele nunca imaginou que o Akido conquistador do qual tanto se orgulhava fosse algo tão comum no Novo Mundo. Droga! Mesmo assim, não vou perder para você. Com os olhos injetados de sangue, ele soltou um rugido furioso. Seu corpo enorme saltou das ruínas da fortaleza militar, brandindo sua lâmina serrilhada única com as duas mãos enquanto avançava em direção a Darren. Inúmeros morcegos sombrios voavam ao redor dele e sob o revestimento do armamento aqui, arcos de eletricidade roxa dançavam em sua lâmina. Ao mesmo tempo em que ele se movia, o poder de Darren também atingia seu ápice. Com um estrondo pesado como um gigante invisível pisoteando a terra, o chão ao redor dele se abriu por dezenas de metros, e a figura do vice-almirante disparou como uma bala de canhão. Sua velocidade era inacreditável, brilhando diante dos olhos de Gekko Moria em um instante. Os olhos de Moria se arregalaram enquanto ele brandia sua espada com um rugido feroz. Darren abriu um largo sorriso. Ao golpear, o Aki do armamento surgiu em sua mão direita como uma maré negra. Seus dedos se fecharam em três, dobraram-se levemente, formando uma garra de dragão dominante. Ryuzoken. Uma garra de dragão caiu. No instante seguinte, a lâmina serrilhada de Moria e a garra de dragão de Darren colidiram ferozmente. Bang! O choque do armamento aqui produziu um rugido profundo e abafado, seguido por uma onda de choque que varreu o chão como um mar revolto, levantando enormes ondas de lama que se espalharam em todas as direções. Inúmeros fragmentos de pedra foram lançados no ar. A expressão do Gekko Moria mudou repentinamente de horror e seus olhos se arregalaram. Ele observou enquanto sua longa espada, revestida de Aki de armamento, começava a estalar como vidro estilhaçado, formando teias de aranha com fraturas densas. Seu Aki de armamento estava sendo completamente dominado. O coração de Moria tremeu violentamente. O vice-almirante da marinha à sua frente exibiu um sorriso malicioso. Você não queria saber como eu derrotei Shiki? Moria congelou. Antes que ele pudesse reagir, uma forte intenção assassina passou pelos olhos de Darren enquanto ele liberava com força sua garra de dragão de 3 dedos. Sopro do dragão. Bum! Foi como se um dragão que vinha ganhando força a eras finalmente liberasse uma rajada de calor. Sob o olhar aterrorizado de Gekko Moria, a garra de dragão do vice-almirante da marinha esmagou tudo em seu caminho com uma força avassaladora e imparável. A armadura do armamento aqui foi destruída. A enorme lâmina de aço forjado quebrou. Então veio a mão direita de Moria, aquela que segurava a espada. Dos dedos ao pulso, do antebraço ao braço, tudo que estava no caminho da garra do dragão foi destruído em um instante pelo impacto da erupção. Rachadura. Quando a garra do dragão avançou, pedaços de carne e osso se romperam, explodindo em uma névoa de sangue. Rasgar. Das sombras, os fuzileiros navais escondidos nos cantos e Momonga no ar, todos inalaram bruscamente, com seus rostos se contraindo incontrolavelmente. Ah! Gekko Moria soltou um grito de cortar o coração, agarrando o enorme buraco sangrento em seu ombro direito enquanto cambaleava para trás. Seu rosto já pálido agora parecia mortalmente branco como um fantasma. Afinal, perdi um braço. Momonga cobriu o rosto impotente e balançou a cabeça. Droga! Você me forçou, Darren. Moria, tomado por uma agonia que nunca havia experimentado antes, contorceu o rosto em uma careta de pura raiva. O sangue escorria descontroladamente por entre seus dedos, pingando no chão. Vou despedaçar cada um de vocês. Ele rugiu com a voz embargada. Asgard, das sombras. Enquanto ele gritava, inúmeras sombras irromperam dos prédios desmoronados e do chão rachado, avançando em direção a Moria como riachos negros fluindo pela superfície. Moria abriu bem a boca, pronto para absorver a enxurrada de sombras. Seus olhos ardiam com um desejo selvagem de destruição. Essa era sua técnica definitiva, usar sua habilidade Akuma no Mi para absorver todas as sombras sob seu controle em seu corpo, expandindo-se e aumentando enormemente sua força. Enquanto seu corpo aguentasse, ele poderia absorver até 1000 sombras, o suficiente para destruir uma ilha com um único golpe. Mesmo que ele tivesse reunido apenas algumas centenas de sombras dos fuzileiros navais na ilha, era mais do que suficiente. Aquele maldito fuzileiro naval ousou aleijar um dos braços dele. Imperdoável. Kishixishi, você está morto. Dá um. No momento em que ele estava rindo loucamente, uma mão enorme apareceu do nada, cobrindo brutalmente sua boca e seu rosto. As sombras apressadas perderam o alvo instantaneamente, girando impotentes no ar. Você demorou muito para configurar isso. A figura de Darren apareceu silenciosamente ao lado de Gekko Moria, soltando um suspiro de decepção. Então, ele agarrou a cabeça de Moria com uma mão e jogou-o violentamente no chão. O rosto de Moria bateu no chão com um estrondo nauseante, sangue jorrando de sua boca e nariz enquanto suas pupilas rapidamente ficaram vazias. Bum! O solo num raio de 100 metros desabou violentamente. Enormes rachaduras devoraram as fortificações ao redor enquanto uma enorme nuvem de poeira subia para o céu. De cima, a base da marinha parecia ter sido destruída por um dragão furioso, com nuvens de poeira subindo em espiral no ar. A ilha tremeu. 1 minuto depois, o vice-almirante da marinha arrastou Gekko Moria, agora mole como um cachorro morto, para fora da cratera em ruínas. Jogando descuidadamente no chão, Darren acendeu um charuto. Cuide dele. Não o deixe morrer. Os fuzileiros navais, tendo recuperado suas sombras roubadas, correram para cumprir a ordem.
Você realmente exagerou dessa vez. Momonga apareceu ao lado de Darin, olhando para as ruínas destruídas ao redor, com o rosto sombrio. Moria havia destruído apenas algumas torres e uma fortaleza. Enquanto isso, Darin havia praticamente arrasado a base inteira. Ele era como um tiranossauro vivo e respirando. Darin exalou uma baforada de fumaça, com uma expressão de decepção no rosto. Eu estava começando a ficar animado e já acabou. Ele lançou um olhar de desprezo para o inconsciente Moria. Fraco. Momonga. Tirando monstros como Kaido e Big Mom, todo mundo não é fraco para você? Que tal eu ser seu próximo oponente? De repente, uma voz profunda ecoou através do mar à distância. Darin piscou e, como se sentisse algo, um sorriso estranho curvou seus lábios. Parece que todo mundo está vindo até mim agora. Mar do Norte está realmente ficando animado. Capítulo 530. Assim que Darin facilmente acabou com Gekko Moria, um visitante inesperado chegou à base da marinha. Que tal eu ser seu próximo oponente? Uma voz cheia de espírito de luta veio do outro lado do mar. Parecia jovem, mas carregava uma rouquidão e um tom cortante que a tornavam inesquecível. O rosto de Momonga mudou ligeiramente. Ele se virou para olhar, e a visão diante dele fez suas pupilas se contraírem. O que é aquilo? Um pequeno barco escuro como breu flutuava firmemente sobre o mar. O fundo do barco estava coberto de marcas estranhas, com uma silhueta retangular preta. Chamas azuis de velas acesas cobriam o casco, dando à embarcação uma atmosfera sinistra. À primeira vista, parecia um caixão preto flutuando sobre as ondas. Sentada no topo deste barco em forma de caixão estava uma figura solitária e magra. Era um garoto, aparentando ter uns 15 ou 16 anos. Seu cabelo preto e curto estava penteado para trás, com longas costeletas emoldurando seu rosto. Ele usava uma camisa florida por cima e calças de couro pretas por baixo. O garoto estava sentado com as pernas cruzadas, uma enorme espada negra clara presa às costas, ainda mais alta do que ele. O cabo fino tinha o formato de uma cruz. O sinistro barco-caixão, as chamas fantasmagóricas das velas verdes e a lâmina em forma de cruz deram ao garoto frio e distante a aura de um deus da morte, navegando pelo mar para coletar almas. Mas o que mais chocou Momonga foram os olhos do garoto. Profundas e penetrantes, suas pupilas tinham padrões escuros contra um fundo amarelo claro, carregando uma agudeza que parecia enxergar através de todas as coisas. A natureza humana, a vida, o próprio mundo. Bastava um olhar para sentir arrepios na espinha. Os olhos daquele garoto, eles não são bons, afiados como os de um falcão. Momonga franziu a testa. Suas mãos, escondidas sob as mangas do uniforme, inconscientemente fascavam com finos arcos azuis de relâmpago, claramente prontos para atacar a qualquer momento. Ele podia sentir isso e uma sensação avassaladora de ameaça irradiando daquele misterioso garoto de 16 anos. Como isso foi possível? Momonga ficou atordoado. Ele empunhava Goro-Goro no Mi, considerada a fruta mais forte da logia, e também dominava o Haki. Em todo o Mar do Norte, e até mesmo em grande parte da primeira metade da Grand Line, poucos eram capazes de desafiá-lo. Mas agora, sendo um garoto de apenas 16 anos, ele sentia a ameaça da morte. Meu Mar do Norte está realmente animado ultimamente. Darin também se virou, olhando divertido para o garoto no barco-caixão. Tem certeza de que quer me desafiar, Drácula Mihawk? Enquanto as palavras saíam, Mihawk permaneceu em silêncio, mas os olhos de Momonga se arregalaram em choque. Esse garoto misterioso, ele estava na lista de Darin, e assim como Gekko Moria, ele mesmo veio bater na porta deles. Momonga olhou instintivamente para Gekko Moria, que estava próximo e sob tratamento de emergência dos fuzileiros navais, mal havia recuperado a consciência. Seu braço decepado havia sido enfaixado às pressas, e ele parecia à beira da morte. Você me conhece? Mihawk franziu a testa, fixando um olhar frio no vice-almirante da marinha. Já ouvi seu nome antes. Darin sorriu. Mas estou mais curioso. Depois de ver como acabei de esmagar Moria, você já deveria conhecer a minha força, não é? Você está cheio de si. Eu nem tinha usado todo o meu poder ainda. O Gekko Moria, não muito longe, ficou vermelho e gritou indignado. Economize seu fôlego. Momonga apareceu de repente ao lado dele, lançando-lhe um olhar irritado. O rosto do Gekko Moria ficou ainda mais vermelho. Rangendo os dentes, ele disse. Eu nem tinha usado meu movimento supremo. Se eu tivesse me fundido com aquelas centenas de sombras, mesmo que você absorvesse 1000 sombras, ainda não seria páreo para Darin. Esse não é um poder que você possa controlar. Momonga o interrompeu, dando um tapinha no ferimento no braço decepado de Moria. A dor intensa fez todo o corpo de Moria tremer enquanto ele uivava de agonia. Claro, fundir-se com centenas de sombras de fuzileiros navais o tornaria forte, forte o suficiente para destruir uma cidade ou até mesmo uma ilha, continuou Momonga. Mas Darin poderia fazer isso sem nem tentar. Moria congelou ao ouvir essas palavras, gaguejando sem conseguir responder. Momonga suspirou e disse em um tom quase reconfortante. Perder para Darin não é motivo de vergonha. Neste mar, dá para contar nos dedos de uma mão quem pode vencê-lo. Pare de se mexer. Seu ferimento ainda está sangrando. Deixe-me cuidar dele, ou com tanta perda de sangue, você estará morto em poucos minutos. Gekko Moria cerrou os dentes, encarando Momonga com olhos injetados de sangue e rosnou. Droga, você é só um capitão da marinha. Quem diabos é você para me dar sermão? Eu posso não conseguir derrotar aquele monstro, mas derrotar você seria. Bum! Um enorme raio caiu repentinamente do céu, atingindo as ruínas de uma fortaleza distante e lançando chamas a centenas de metros de altura. O que você estava dizendo? Momonga calmamente retraiu a mão, ainda crepitando de eletricidade, e olhou inexpressivamente para o atordoado Moria. Gekko Moria. Ele nada. Seus olhos tremeram, uma gota de suor frio escorreu pela testa. Um lampejo de medo surgiu em seus olhos enquanto ele encarava Momonga. Esse cara era um monstro também. Então, ele notou plasma escaldante se acumulando na mão de Momonga que se estendia em sua direção.
"Oh, o que você está fazendo?" Moria gritou aterrorizado, tentando recuar. Mas alguns fuzileiros navais próximos o imobilizaram rapidamente. "Estancando o sangramento", disse Momonga categoricamente. Sem esperar, ele pressionou sua mão eletrificada diretamente no coto decepado do braço de Moria. "Argue!" Jeco Moria gritou de agonia, seu corpo inteiro convulsionando violentamente enquanto ele chutava e se debatia incontrolavelmente. Chiado. A carne queimada enchia o ar com um fedor enjoativo. Logo, os gritos cessaram abruptamente quando Moria desmaiou novamente. Mihawk apenas lançou um olhar fraco para a comoção, seu olhar penetrante demorando-se brevemente em Momonga antes de voltar-se para Darem. A essa altura, o barco de Mihawk estava a menos de 100 metros da costa. Ele se levantou lentamente e falou em voz grave. "Sua força é realmente inimaginável. Nunca enfrentei um oponente como você antes." Ao encontrar Darem, um espírito de luta feroz brilhou no olhar de Mihawk. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Mas é justamente porque você é tão forte que desafiá-lo tem significado, não é?" Ele levantou a mão, agarrou a enorme espada preta e pálida atrás dele, o cabo em forma de uma cruz gigante, e a sacou. Estrondo. Um zumbido ressonante, como o rugido de um dragão, ecoou pelo mar. As águas antes calmas instantaneamente se transformaram em uma tempestade furiosa, com ondas surgindo violentamente como se agitadas pelo fio de uma lâmina. A espada enorme, mais alta que o próprio Mihawk, apontava diretamente para o vice-almirante da marinha, parado na praia. Uma aura pesada e esmagadora e uma intenção cortante irradiavam simultaneamente da lâmina, cuja ponta cintilava com um brilho aterrorizante sob o sol. A lâmina, uma obra-prima com padrão cruzado. Seu nome é Yoru. Os olhos de falcão de Mihawk se fixaram em Darem enquanto ele falava friamente. "Eu sou Drácula Mihawk. Com esta espada eu o desafio Rogers Darem, o rei do Mar do Norte. Saque sua arma. Deixe-me ver sua verdadeira força. E me mostre essa sua habilidade especial com a espada." O garoto estava sentado com as pernas cruzadas, uma enorme espada negra clara presa às costas, ainda mais alta do que ele. O cabo fino tinha o formato de uma cruz. O sinistro barco-caixão, as chamas fantasmagóricas das velas verdes e a lâmina em forma de cruz deram ao garoto frio e distante a aura de um deus da morte, navegando pelo mar para coletar almas. Mas o que mais chocou Momonga foram os olhos do garoto. Profundas e penetrantes, suas pupilas tinham padrões escuros contra um fundo amarelo claro, carregando uma agudeza que parecia enxergar através de todas as coisas. A natureza humana, a vida, o próprio mundo. Bastava um olhar para sentir arrepios na espinha. Os olhos daquele garoto, eles não são bons, afiados como os de um falcão. Momonga franziu a testa. Suas mãos, escondidas sob as mangas do uniforme, inconscientemente fascavam com finos arcos azuis de relâmpago, claramente prontos para atacar a qualquer momento. Ele podia sentir isso e uma sensação avassaladora de ameaça irradiando daquele misterioso garoto de 16 anos. Como isso foi possível? Momonga ficou atordoado. Ele empunhava a Goro-Goro no Mi, considerada a fruta mais forte da logia, e também dominava o Aki. Em todo o Mar do Norte, e até mesmo em grande parte da primeira metade da Grand Line, poucos eram capazes de desafiá-lo. Mas agora, sendo um garoto de apenas 16 anos, ele sentia a ameaça da morte. Meu Mar do Norte está realmente animado ultimamente. Darem também se virou, olhando divertido para o garoto no barco-caixão. Tem certeza de que quer me desafiar, Drácula Mihawk? Enquanto as palavras saíam, Mihawk permaneceu em silêncio, mas os olhos de Momonga se arregalaram em choque. Esse garoto misterioso, ele estava na lista de Darem, e assim como Jeco Moria, ele mesmo veio bater na porta deles. Momonga olhou instintivamente para Jeco Moria, que estava próximo e sob tratamento de emergência dos fuzileiros navais, mal havia recuperado a consciência. Seu braço decepado havia sido enfaixado às pressas, e ele parecia à beira da morte. Você me conhece? Mihawk franziu a testa, fixando um olhar frio no vice-almirante da marinha. Já ouvi seu nome antes. Darem sorriu. Mas estou mais curioso. Depois de ver como acabei de esmagar Moria, você já deveria conhecer a minha força, não é? Você está cheio de si. Eu nem tinha usado todo o meu poder ainda. O Jeco Moria, não muito longe, ficou vermelho e gritou indignado. Economize seu fôlego. Momonga apareceu de repente ao lado dele, lançando-lhe um olhar irritado. O rosto do Jeco Moria ficou ainda mais vermelho. Rangendo os dentes, ele disse. Eu nem tinha usado meu movimento supremo. Se eu tivesse me fundido com aquelas centenas de sombras, mesmo que você absorvesse 1000 sombras, ainda não seria páreo para Darem. Esse não é um poder que você possa controlar. Momonga o interrompeu, dando um tapinha no ferimento no braço decepado de Moria. A dor intensa fez todo o corpo de Moria tremer enquanto ele uivava de agonia. Claro, fundir-se com centenas de sombras de fuzileiros navais o tornaria forte, forte o suficiente para destruir uma cidade ou até mesmo uma ilha, continuou Momonga, mas Darem poderia fazer isso sem nem tentar. Moria congelou ao ouvir essas palavras, gaguejando sem conseguir responder. Momonga suspirou e disse em um tom quase reconfortante. Perder para Darem não é motivo de vergonha. Neste mar, dá para contar nos dedos de uma mão quem pode vencê-lo. Pare de se mexer. Seu ferimento ainda está sangrando. Deixe-me cuidar dele, ou com tanta perda de sangue, você estará morto em poucos minutos. Jeco Moria cerrou os dentes, encarando Momonga com olhos injetados de sangue e rosnou. Droga, você é só um capitão da marinha. Quem diabos é você para me dar sermão? Eu posso não conseguir derrotar aquele monstro, mas derrotar você seria. Bum! Um enorme raio caiu repentinamente do céu, atingindo as ruínas de uma fortaleza distante e lançando chamas a centenas de metros de altura. O que você estava dizendo? Momonga calmamente retraiu a mão, ainda crepitando de eletricidade, e olhou inexpressivamente para o atordoado Moria. Jeco Moria. Ele nada.
Seus olhos tremeram, uma gota de suor frio escorreu pela testa. Um lampejo de medo surgiu em seus olhos enquanto ele encarava Momonga. Esse cara era um monstro também. Então, ele notou plasma escaldante se acumulando na mão de Momonga que se estendia em sua direção. "Oh, o que você está fazendo?" Moria gritou aterrorizado, tentando recuar. Mas alguns fuzileiros navais próximos o imobilizaram rapidamente. Estancando o sangramento, disse Momonga categoricamente. Sem esperar, ele pressionou sua mão eletrificada diretamente no coto decepado do braço de Moria. "Argue!" Jeco Moria gritou de agonia, seu corpo inteiro convulsionando violentamente enquanto ele chutava e se debatia incontrolavelmente. Chiado. A carne queimada enchia o ar com um fedor enjoativo. Logo, os gritos cessaram abruptamente quando Moria desmaiou novamente. Mihawk apenas lançou um olhar fraco para a comoção, seu olhar penetrante demorando-se brevemente em Momonga antes de voltar-se para Darem. A essa altura, o barco de Mihawk estava a menos de 100 metros da costa. Ele se levantou lentamente e falou em voz grave. "Sua força é realmente inimaginável. Nunca enfrentei um oponente como você antes." Ao encontrar Darem, um espírito de luta feroz brilhou no olhar de Mihawk. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Mas é justamente porque você é tão forte que desafiá-lo tem significado, não é?" Ele levantou a mão, agarrou a enorme espada preta e pálida atrás dele, o cabo em forma de uma cruz gigante, e a sacou. Estrondo. Um zumbido ressonante, como o rugido de um dragão, ecoou pelo mar. As águas antes calmas instantaneamente se transformaram em uma tempestade furiosa, com ondas surgindo violentamente como se agitadas pelo fio de uma lâmina. A espada enorme, mais alta que o próprio Mihawk, apontava diretamente para o vice-almirante da marinha, parado na praia. Uma aura pesada e esmagadora e uma intenção cortante irradiavam simultaneamente da lâmina, cuja ponta cintilava com um brilho aterrorizante sob o sol. A lâmina, uma obra-prima com padrão cruzado. Seu nome é Yoru. Os olhos de Falcão de Mihawk se fixaram em Darem enquanto ele falava friamente. "Eu sou Drácula Mihawk. Com esta espada eu o desafio Rogers Darem, o rei do Mar do Norte. Saque sua arma. Deixe-me ver sua verdadeira força. E me mostre essa sua habilidade especial com a espada."